Boa noite, que a luz de Jesus ilumine a cada um de nós, abrindo meio a nossa mente, o nosso coração, para a mensagem que o Evangelho nos traz, que possamos compreendê-lo e, acima de tudo, possamos, no nosso dia a dia, colocar em prática os ensinamentos do Mestre. Agradecidos somos por todas as bênçãos que diariamente recebemos e por tudo que Deus e Jesus, em suas infinitas bondades, nos proporcionam. Que assim seja. A lição de hoje, extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, é a lição 76, Edificações. É uma frase dita por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta e, se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda parte, porque assim foi que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Emmanuel inicia o texto, nos lembrando dos muitos convites para a nossa edificação contidos no Evangelho de Jesus. E nos alerta para que nos preocupemos primeiramente com nossa própria edificação, para assim alcançarmos os bens supremos. Edificar é construir, induzir a virtudes, infundir-se sentimentos morais e espirituais. Buscando o Evangelho de Mateus no capítulo 5, vamos ler agora os versículos de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas do candelabro, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Luz, no significado literal, é a fonte de energia que leva a claridade à escuridão. Em seu simbolismo, Jesus refere-se à luz para conceituar a potencialidade do espírito, quando adquire os conhecimentos de seu evangelho e o coloca em prática. À medida que se evolui, o ser busca a luz do esclarecimento e da razão,
e assemelha-se a uma lâmpada sobre o candelabro. O Evangelho é, pois, a luz do mundo. Ilumina, dá significado e valor à nossa vida, e o refletimos em nossa conduta e ações. Nossa missão como discípulos de Jesus é levar a mensagem de segurança, discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais podemos resplandecer, pois a luz clareia com caminhos, varre sombras, esclarece, ajuda, socorre e salva vidas. Mas para tudo isso, há a necessidade de nossa disposição de doar forças na atividade incessante do bem, brilhando assim o Evangelho para todos. O cristianismo, com os seus valores morais elevados e empenho na construção do reino de Deus, se destacou e se destaca na história da humanidade. Impossível não reconhecê-lo. Da mesma forma que é impossível deixar de ver uma cidade sobre a montanha. Se é dia e está claro, nota-se o seu contorno nitidamente. Se é noite e escuro, suas luzes se destacam. Por isso que Emmanuel nos diz no texto: o Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Aceitamos o convite de Jesus. Então, mantenhamos-nos perseverantes, estejamos fortalecidos na fé, solidificando nossa vida sobre a rocha do Evangelho de Jesus e sendo um monte de exemplificação. Que assim seja. E nesse momento, fortalecidos, harmonizados com Deus, Jesus e as equipes espirituais do Lar de Jesus, vamos vibrando os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício desse mundo que habitamos. Vibremos pelo bem universal, a paz mundial e a harmonia entre todos os povos. Vibremos por todas as religiões, por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras, por todos aqueles que divulgam o Evangelho de Jesus. Vibremos pelo nosso Brasil, imaginando-o todo iluminado, e essa luz bendita envolve todos nós brasileiros, ilumina os nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vibremos por todos os nossos irmãos enfermos, que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Vibremos pelo Lar de Jesus, casa bendita que nos acolhe e sustenta. Vibremos por todos os lares da terra, principalmente aqueles que se encontram em desarmonia. Vibremos pelos nomes colocados nas vibrações, por aqueles que temos em particular nos nossos corações e mentes, para que sejam envolvidos em bênçãos de muita luz, paz, amor e alívio. Vibremos pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos, imaginando a luz bendita de Jesus, que envolve todos os ambientes, transborda, envolvendo toda a nossa vizinhança. Vibremos luz, paz e amor por todos os nossos irmãos desencarnados.
Vibremos também por aqueles nossos irmãos que estão encarnando. Enfim, vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Que possamos nos manter em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança. E que essas bênçãos que acabamos de receber com energias benéficas nos deem a sustentação e o amparo. Que assim seja, graças a Deus.